Paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Também mais um vídeo para hoje, né? Falar da igreja de Pérgamo. E tá lá em Apocalipse 2. Apocalipse capítulo 2 aí. Versículo 12 até o versículo 17 nós vamos falar hoje. Dessa igreja de Pérgamo. E vai dizer assim um texto. Eu vou ler primeiramente o texto todo, depois a gente vai falando sobre o texto. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também o que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela, inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém? Esse aqui é o texto que nós vamos utilizar hoje. O texto de Apocalipse capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 17, falando da igreja de Pérgamo. Essa igreja aqui, ele começa no versículo 12, falando ao anjo da igreja que escreve. Ele escreve, né? Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Que espada afiada de 2 gumes é essa? Tanto para exortar, tanto para juízo, quanto para justiça. Então, ou seja, a palavra de Deus é tanto para juízo quanto para justiça. Justiça se aplica aos que obedecem e vivem com ele. Então, esses vivenciam uma palavra de justiça. A palavra de Apocalipse, a palavra dessa revelação de Deus aqui, né, assim como toda a Bíblia Sagrada, a palavra da revelação de Deus, ela implica para a igreja como justiça. Mas para os que vão perecendo, aqueles que não aceitam essa mensagem, aqueles que negam essa mensagem, aqueles que renunciam essa mensagem, para eles é uma espada de juízo, né? Onde vai trazer muitas dores e aonde eles mesmos vão pelejar contra Cristo. Ou seja, quando ele vai falar aqui no versículo 12, ele vai citar o seguinte: ou vão usar essa espada, os que estiverem do meu lado usarão a mesma espada que eu, ou seja, espada de justiça, e os que estiverem contra mim receberão a espada de juízo, ou seja, o golpe de juízo de Jesus Cristo. Por isso que ele fala, da sua boca sai uma espada de 2 gumes, tanto para a justiça quanto para juízo. Esse é o entendimento. Agora, vamos entender, como eu disse no vídeo passado, cada carta ela tem uma temática. Né? Cada carta ela tem uma expressão que sai da boca de Jesus Cristo. Né? Nós falamos da expressão da igreja de Esmirna, né, no vídeo anterior, e nós falamos sobre a vida, aquele que morreu e ressuscitou, ou seja, ele levando em consideração, né, aqueles que vão morrer ou possivelmente morrerão por uma perseguição muito cruel. Agora, nós estamos dentro da carta da igreja de Pérgamo. E a igreja de Pérgamo, no versículo 13, vai falar o que ela está vivendo. Olha só. Sei onde você vive. Ou seja, eu conheço exatamente
onde você está vivendo, né? Eu sei perfeitamente aonde você está. Agora, onde ela está? Onde está o trono de Satanás? Olha só, para a gente poder entender melhor isso aqui, para as pessoas não pensarem errado, né, ou erroneamente, muitas pessoas, às vezes, igual ontem, nós lemos, né, ou no vídeo anterior nós lemos, sobre falar sobre a igreja de Esmirna, que fala: o diabo lançará alguns na prisão. Aí aqui chega Satanás, onde está o trono de Satanás. A gente tem que entender o seguinte: existe dois sentidos, um literal e o espiritual. Existe aqui governos, né, um imperador dessa época que está governando, né, e ele sendo usado, né, nas regiões celestiais pelo próprio Satanás para perseguir a igreja. Porque essa aqui é a igreja primitiva, né? Essa aqui é uma igreja, né, que está crescendo, está propagando a mensagem do evangelho, então está tendo um ataque fortemente da parte de Satanás sobre ela. E outra, Pérgamo é um lugar aonde fazia-se e onde se encontrava a maior centralização de culto ao imperador romano. Então, ou seja, Pérgamo é o lugar aonde, quando ele vai falar o trono de Satanás, ele está falando justamente do centro de adoração, o centro de idolatria ao imperador que estava em vigência nessa época. Então, ou seja, quando ele fala, eu sei aonde, quando o Senhor Jesus fala, eu sei aonde vocês estão, ou seja, aonde está o trono de Satanás, eu sei aonde vocês estão reunindo, eu sei onde a igreja está vivenciando um período difícil. Por quê? Porque aí é um centro de adoração ao imperador. Aí é um centro de adoração a Satanás. Satanás está influenciando as pessoas a se curvarem e renunciarem à sua fé em Jesus Cristo. Então, ou seja, aí é o centro, aí é o lugar aonde uma grande aglomeração de pessoas está voltada a cultuar e a idolatrar tanto ao imperador quanto aos deuses do imperador, ou seja, os deuses romanos. Então, olha só, e ele vai continuar dizendo, contudo, você permanece fiel ao meu nome. Olha só que coisa interessante, a igreja de Pérgamo, mesmo estando em uma situação difícil, em uma situação geográfica complicada, porque estava num centro de idolatria, mas ela mantinha-se fiel, ela permanecia fiel, cultuando o nome de Jesus. Olha só, isso aqui é interessante a gente atentar, porque às vezes a gente passa aqui despercebido e a gente não analisa, porque ele fala, você permanece fiel ao meu nome, você permanece fiel àquilo que eu falei e a tudo que eu sou. Então, ou seja, você permanece fiel me adorando, porque os deuses tinham inúmeros deuses, inúmeros nomes, mas eles permaneciam fiel a um só nome. Por que um só nome? Porque esse nome, há poder nesse nome. Há poder em tudo o que ele faz, em tudo o que ele é. Então, quando eles entendem que no nome de Jesus tem poder, eles mantêm-se fiel a esse nome. É muito interessante a gente entender isso. Por quê? Porque no nome de Jesus há poder. Tá? Então eles entenderam, olha, por mais que exista um culto, né, por mais que seja uma centralização de idolatria neste lugar em Pérgamo, mas o maior nome ainda é e sempre será o de Jesus Cristo. É uma aplicação, né, poderosa para a vida da gente. Então olha só, e ele continua, e não renunciou à fé em mim. Mesmo diante dessas perseguições, imagina, se outras igrejas estavam vivenciando perseguições, né, por conta do império ou por conta de grupos religiosos, imagina a igreja de Pérgamo que estava no centro, no miolo da coisa ali, né? Então era complicado, então eles estavam vivenciando uma situação muito ruim, mas eles não renunciaram à fé em Jesus Cristo. Eles não negaram o nome de Jesus, permaneceram fiel ao seu nome, o que mostra e nos traz o sentido de que eles não adoraram a outros deuses, eles não se prostraram a outros deuses, eles se mantiveram no nome de Jesus,
em Jesus. E mais uma coisa, eles não diminuíram a sua fé. Eles sabiam que Jesus era maior e ele poderia e continuaria operando grandes coisas. Então olha só, aí ele continua. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita, onde é morada de Satanás, onde ele tem domínio. Então Antipas provavelmente é uma figura, uma pessoa que ela foi morta justamente em Pérgamo, uma pessoa que fazia parte da igreja, do membro de Cristo, aonde ela foi morta por manter o fiel testemunho em Jesus Cristo. Então provavelmente todas essas pessoas viram, né? E talvez esse homem fosse um ícone ali para a igreja, né? Uma pessoa de peso, uma pessoa de fé, uma pessoa de testemunho, e ela foi morta. Mas ela morrendo, ela não abalou, a morte de Antipas não abalou a fé dessas pessoas. A morte de Antipas foi, na verdade, uma forma a qual eles olharam e viram que vale a pena se manter fiel. Então isso, de fato, até mesmo inspirou a igreja de Pérgamo, né, a se manter fiel. Porque ele fala, nem mesmo, né, a minha testemunha Antipas, né, sendo morto nessa cidade. Ou seja, até mesmo minha testemunha Antipas sendo morto nessa cidade aonde Satanás habita. Ou seja, nem mesmo a ação de Satanás em querer matar, em querer perseguir aqueles que testemunham a fé em Jesus Cristo, abalou a fé daqueles que estão firmes. Mas, irmão, antes, por que você está falando daqueles que estão firmes? Porque o próximo versículo, ele vai trazer um divisor de água muito grande. Olha só, não eram todos que eram fiéis, tá? Não eram todos, só que Deus, ele é bem claro, Jesus Cristo, ele é bem claro em mostrar que não eram todos. Jesus Cristo sabiam quem eram os remanescentes. Olha só, o versículo 14 ele vai dizer o seguinte: no entanto, eu tenho contra você algumas coisas. Olha só. Quando ele fala eu tenho contra você algumas coisas, ele está falando para a igreja em geral. Em geral, nós vamos entender isso aqui. É muito bom a gente parar para entender isso aqui. Quando ele fala isso, eu tenho algo aqui contra vocês, mas no modo geral, ele vai falar o que que é. Olha só, o que é? Você tem aí pessoas, ele não diz todos. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Olha só, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, né? Introduzindo-os a comer alimentos sacrificados, né, a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Olha só, Jesus Cristo chega para a igreja e ela fala num todo, ele fala em um todo. Eu tenho contra você, igreja de Pérgamo. Eu tenho uma coisa contra você. E o que eu tenho contra você é que existe pessoas, ele não fala que são todos. O que você está querendo dizer, irmão, antes? Duas coisas. Primeiro, a responsabilidade da igreja em ver as pessoas se desviando para maus caminhos é exortar. A responsabilidade da igreja em ver as pessoas se afastando e diminuindo na fé é em trazer esperança, em propagar o evangelho e em mostrar que a verdade ainda ela é absoluta, que Jesus Cristo continua e sempre continuará no trono. Agora, isso é responsabilidade da igreja. Porque se não fosse, ele não escreveria, Jesus Cristo não escreveria para a igreja dizendo, eu tenho uma coisa contra você. Existem algumas pessoas aí que estão ouvindo ensinamentos de Balaão. Quando ele fala de Balaão, ele está falando de uma linha de raciocínio, uma filosofia ou um evangelho paralelo que pessoas estavam utilizando ou ouvindo, ou certamente grupos estavam se formando, acreditando em falsos ensinos. Que falsos ensinos é esse? Ensinos, né, de Balaão, que são, na verdade, pessoas que estavam se corrompendo. Que pessoas são essas que estavam se corrompendo? Quando ele fala de Balaão, ele está falando de um profeta. Ele está falando de uma pessoa que é ungida. Ele está falando de uma pessoa que tem o Espírito Santo. Ele está falando de uma pessoa que tem um dom. Uma pessoa que é chamado, mas que se corrompeu. Olha só que perigo. É um perigo enorme.
Então, quando Deus, ele chega, quando Jesus Cristo, ele chega para falar a igreja, ele fala a igreja em um todo. Olha, eu tenho contra vocês uma coisa. Vocês estão deixando, é como se ele estivesse falando assim, vocês estão deixando pessoas que foram chamadas, estão corrompendo seus chamados, se vendendo, né, se entregando às práticas imorais e aos ídolos. Ou seja, essas pessoas se renderam. Elas se renderam aos vários ídolos. Elas se renderam talvez a uma fama, ou talvez por serem consideradas grandes profetas, ou outras coisas mais. Elas se renderam a isso. Por quê? E as pessoas começaram a seguir elas. E elas começaram a achar que elas eram autossuficientes. Que achavam que o chamado vinha delas, que a unção vinha delas, que a sabedoria vinha delas, que o conhecimento vinha delas. E esse Balaão que eles estão falando não é uma pessoa, é provavelmente um grupo de pessoas chamado, um grupo de pessoas que provavelmente pregavam o evangelho, propagavam o evangelho, ensinavam o evangelho acerca de Jesus, mas estavam desvirtuando o evangelho. E as pessoas davam credibilidade porque talvez algum dia foram usadas e agora elas estão se corrompendo. E as pessoas não estão sabendo fazer o juízo, a separação. Olha lá, por isso que Jesus vai lá no início e diz no início da igreja de Pérgamo: eu sou aquele que tem o quê? As palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ou seja, igreja de Pérgamo, vocês não estão sabendo usar a ferramenta que eu dei a vocês. Vocês não estão sabendo julgar o que é justiça e o que é juízo. Vocês não estão sabendo aplicar o juízo ao que de fato são falsos profetas. Vocês não estão sabendo aplicar a justiça e mostrar aos santos ou às pessoas que estão se desvirtuando ou desviando das verdades. Vocês não estão sabendo falar para elas ou mostrar para elas onde elas estão errando. Ou os verdadeiros ensinamentos. Olha só para você ver o perigo. Olha para você ver a seriedade da coisa. Está acontecendo na igreja de Pérgamo. Né? Então, quando ele fala dessa doutrina de Balaão, esses ensinamentos de Balaão, né, que ensinou a Balaque, ou seja, estavam, ou seja, corruptos, imorais, idólatras, totalmente desviados e sem foco, ensinando outras pessoas a se tornarem corruptos, desleais à palavra, né, desvirtuados, sem unção, ou seja, eles estavam gerando um discipulado. Um discipulado totalmente fora dos padrões bíblicos, dos ensinos e da doutrina. Eles estavam. E a igreja de Pérgamo não estava conseguindo fazer o quê? Nada. E detalhe, não era só isso. Isso aqui é um dos. Aí ele chega e continua. Ele vai continuar, né? No versículo 15. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Nós falamos dos nicolaítas no vídeo passado, na igreja de Esmirna. Olha só, nicolaítas, um evangelho paralelo. Um evangelho que muitas pessoas, se não parar para analisar, se não ter um julgo, né, na palavra, se não tiver uma vida na palavra, pautada na palavra, e uma comunhão com o Espírito Santo, as pessoas não conseguem distinguir o que é o evangelho dos nicolaítas e o que é o evangelho de Jesus Cristo. Assim também como não consegue distinguir se são doutrinas sãs de Jesus Cristo, fundada pelos apóstolos, ou se são doutrinas corruptas, fundadas por ensinadores, como, né, um grupo aqui denominado, né, como grupos que são praticamente Balaão, né? Então olha só que perigo que a igreja está vivendo. Já não bastasse estar num centro idólatra, num centro de uma cidade totalmente idólatra, onde o culto ao imperador dominava e predominava, já ainda dentro da igreja existiam pessoas que estavam se desviando. Mas sabe o que Jesus estava falando? Ele não estava falando contra diretamente a essas pessoas que estavam desviando. Primeiro ele fala à igreja, depois ele vai contra essas pessoas. Primeiro ele fala à igreja: igreja, você está se posicionando, você está vendo o que está acontecendo aí dentro e vocês não estão fazendo nada. Vocês estão vendo o que está gerando aí dentro e vocês não estão fazendo nada. Vocês vão esperar chegar até que ponto para vocês fazerem alguma coisa? É isso que Jesus está falando. Olha, de mim sai a espada de 2 gumes.
E eu forneci isso a vocês. Use essa espada de dois gumes. Aplique a justiça em quem tem que aplicar justiça. Aplique juízo em quem tem que se aplicar juízo. A espada está aqui. Eu governo a igreja. E vocês precisam também se preocupar com tudo isso. É perigoso. Será que a gente está vivendo isso nos dias de hoje? Será que ainda existem aí os pregadores e ensinadores corrompidos? Será que ainda existe aí, né, os falsos profetas? Né? Será que ainda existe aí discipulados de pessoas corruptas ensinando outras a se tornarem corruptas? E a igreja vai aprendendo ensinamentos corruptos? Olha só, irmãos, a gente tem que se atentar, é o livro de Apocalipse. Porque se a gente não se atentar a essas revelações, nós vamos ficar para trás. Nós não vamos vivenciar o arrebatamento da igreja. Então olha só, o versículo 16. Portanto, arrependa-se. Olha a palavra arrependa-se. Muda esse cenário, muda esse quadro. O poder eu outorguei à igreja, a igreja tem que usar esse poder. Então arrependam-se, é vocês que vão ter que mudar esse quadro, tá bom? Então olha só, se não, eu virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Sabe o que isso quer dizer? Isso aqui é muito mais profundo do que você imagina. Sabe o que isso aqui quer dizer? Eu virei até eles em breve, porque provavelmente eles não vão subir no arrebatamento. E eles virão contra eles de que forma? Na grande tribulação, com juízo. A grande tribulação é o juízo de Deus. A grande tribulação, grava isso na sua mente, a grande tribulação é o juízo de Deus. Para a igreja é o aplicar da justiça. Para aqueles que perecem é o juízo. Então quando ele está falando aqui, ele fala assim, portanto arrependam-se. Se não, eu vou vir em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Ou seja, se você não fazer o que eu estou mandando, se vocês não fazerem o que eu estou ordenando, vocês vão ficar aqui. E eu vou vir com a espada do juízo, e por causa de vocês querer negligenciar o ensino puro, santo da minha palavra, vocês vão ficar junto com eles. Olha que perigo. Irmãos, vamos nos atentar, porque não é tempo da gente poder burlar a palavra de Deus. Tá? Olha só, versículo 17 para a gente finalizar. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Esse maná escondido, ao vencedor darei um maná escondido, ele vai trazer uma alusão justamente a comer na mesa do galardão, né? Que é o chamado julgamento do galardão, né? O trono do galardão, entregar os galardões para aqueles que estão nos céus. Então esse maná escondido é justamente uma mesa onde haverá ali o banquete, né, de Jesus Cristo, onde ele entregará esses galardões. Agora, quando ele fala dessa pedra branca, essa pedra branca ela representa o triunfo da fé. Ou seja, aqueles que se mantêm na fé, se mantêm na palavra, aqueles que se mantêm alicerçados, aqueles que não renunciam, não se corrompem com o sistema deste mundo, aqueles que não se corrompem com os falsos ensinamentos, aqueles que mantêm a fé em tudo que as Escrituras têm e sabem que não precisam de nada além das Escrituras, tão somente as Escrituras, o sangue de Cristo vertido sobre nossas vidas e o Espírito Santo sendo nosso penhor e aquele que nos capacita e nos consola. A igreja precisa entender isso. Se talvez você ou a igreja que você vive está vivenciando um patamar como o patamar de Pérgamo, o alerta é: mantenha a fé, se mantenha na palavra e pregue fielmente a palavra contra estes que estão desvirtuando a graça
e a palavra de Jesus Cristo. Tá bom? Que Deus em Cristo abençoe suas vidas, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Não se esqueça de dar like, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de se inscrever e de comentar, tá? Deus abençoe sua vida, fiquem com Deus, tá bom?